nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Bom dia. Glória a Deus, bom dia. Outra vez, bom dia. Como dizem os sevillanos, buenos días, alegria. Amém? Vamos orar sobre todas as coisas. Podemos fazer mais um bocadinho de exercício, levantamos, sentamos, assim, espairecemos, que às vezes essas cadeiras têm a tendência a dar-nos sonolência, são demasiado confortáveis. Diz à pessoa que está ao teu lado, Deus tem um propósito grande para a tua vida. E uma vez que escolhestes essa para a tua segunda opção, também tem para a tua. Normalmente fazes sempre uma opção, mas às vezes parece que a do outro lado fica... Há outra pessoa que está do outro lado, há sempre uma pessoa que fica do outro lado, não é? E às vezes as pessoas têm tendência, parece que ficam esquecidas. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos reconhecer o Teu senhorio, Senhor, a agradecer-te por tão enorme privilégio, Senhor, que temos, Senhor. Nada merecemos, mas sem embargo, Senhor, Tu, a Ti compadeceu-te, Senhor, a chamar-nos, Senhor, Teus filhos, Senhor, pagares o preço pelos nossos pecados, Senhor, lavar-nos das nossas imundícias, Senhor. Tu nos restauraste, Senhor, compraste-nos com preço, Senhor, precioso nessa cruz, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, vamos a Ti, Senhor, com fome e com sede, Senhor, de comer da Tua palavra, do Teu pão, Senhor. Esse pão, Senhor, que gera em nós vida, Senhor. Esse pão que vem a desafiar-nos, Senhor, a querer ser mais e mais como Tu, Senhor. Hoje necessitamos-te agora mesmo, neste momento, mais do que nunca, Senhor. Vem, Pai, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, Senhor, escudrinhe, Senhor, o nosso interior, Senhor, e que Tu nos abençoes, Senhor, e abençoa todas aquelas pessoas que possam estar a escutar-nos pela via rádio, Senhor, e que nos possam ver, meu Deus, por meio, Senhor, da web, Pai. Assim que no nome de Jesus Cristo, Senhor, a obra é Tua e a Ti rendemos toda a glória pelo sempre e sempre. Amém. Amém. Vamos tomar assento e queria convidar-te a que tu abrisses ou não abrisses, porque isto agora, como nós já contamos com estes meios assim um bocadinho mais tecnológicos, inclusive uma pessoa já pode usar o computador no púlpito e estas coisas todas assim modernas. Eu quero convidar-te, aqueles que tiverem Bíblias, já seja no telemóvel, ou no iPad, ou no tablet, desde que não seja uma tablet Regina, porque essas comem-se. Essas tabletes podem-se comer. Desde que seja uma tablet que não seja comestível, abre a tua tablete, 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18, e outros podem abrir, ou simplesmente por referência, em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 7. E uma vez que estavam aqui, e estão alguns que são bastante jovens, entre os quais eu me considero um deles, não por frustração, mas sim a nível interior, uma vez que o corpo exteriormente se vai desgastando, mas interiormente nos vamos renovando a cada dia no Senhor. Paulo escrevia a Timóteo, em 2 Timóteo, recordando-lhe a ele que era o seu amado filho e recordando-lhe a fé que ele tinha de alguma maneira visto na sua avó e na sua mãe, e dizia-lhe que também nele havia uma fé que certeza era uma fé não fingida,
que tinha habitado na sua avó Lloyd e na sua mãe, e lembrou-lhe no verso 6, eu compartilhei acerca disto, e o título desta mensagem não é Viva o Fogo de Deus que é em ti, mas sim Aviva a tua fé. Quero compartilhar contigo acerca de avivar a tua fé, porque creio que vivemos momentos históricos e creio que intemporalmente todos os filhos de Deus viveram momentos históricos. Porque em todos os tempos e em todos os momentos, Deus providenciou à sua igreja, aos seus chamados e aos seus escolhidos, um momento histórico no qual puderam marcar a diferença e no qual puderam sempre testemunhar da grande obra que Jesus Cristo realizou, estava a realizar e ainda iria realizar maiores coisas. Amém? Porque Ele disse aos seus discípulos, estas coisas, maiores coisas vós fareis ainda no meu nome. Eles ficavam impactados com as coisas que viam ser realizadas por meio e através de Jesus Cristo, e Ele disse, não vos maravilheis, porque maiores coisas vós fareis ainda no meu nome. E então Paulo recordava-lhe a Timóteo, eu lembro-te que tu despertes em ti o dom de Deus que foi a ti pela imposição de mãos, tu recebestes porque eu impus as mãos, mas não recebestes nada que Ele te tivesse dado. Entendamos uma coisa, não recebemos nada quando nos impõem as mãos que nos seja dado por alguma pessoa, senão algo que já nos foi, de certa maneira, dado por Deus. A palavra de Deus indica que Deus deu dons, diz comigo, dons, aos homens. Significa carismas, graças, coisas gratuitas para que possamos executar as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós nelas andássemos. Vou tratar de ser muito breve para poder entrar no núcleo da mensagem. Assim que porque Deus não nos deu, diz comigo, não nos deu um espírito de covardia. Covardia. Como é que te sentes? Sentes-te às vezes um covarde? Sentes-te uma pessoa com ânimo, com energia para enfrentar as circunstâncias da vida? Como é que te paras ante as mais diversas circunstâncias que todos nós teremos que enfrentar? Já enfrentamos, estamos a enfrentar e ainda vamos ter que enfrentar pelo futuro. Mas sim, diz comigo, de poder, de amor e de moderação ao domínio próprio. Gosto muito desta tradução da João Ferreira de Almeida, porque diz de moderação, e a palavra do grego é sofronismos, e sofronismos significa comesurado, ordenado, belo, significa uma pessoa moderada. Portanto, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, assim que não pares de sofrer, sofre por amor a Deus e ao próximo, porque vamos ter sempre que ser coparticipantes dos sofrimentos que houve em Cristo Jesus. Já Paulo dizia isto também aos romanos, que devemos levar sempre as marcas de Cristo nas nossas vidas, que nos salvou e chamou-nos para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ler só mais uma escritura e entramos na mensagem. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Diz comigo, por isso, porque Deus nos deu os dons, carismas, não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor, de moderação. Mas por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior esteja a consumir, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve, diz comigo, a nossa leve não é pesada. Há pessoas que caminham pela vida, parece que levam um peso e estão-se sempre a queixar. Há isto, há o outro, há não sei o quê, passam a vida, têm uma contínua queixumbre. Cristãos que vêm à igreja, que levantam as mãos, que dizem que Deus é o seu Senhor, o seu Salvador, e estão continuamente, parece que levam o mundo nas suas costas. Ele levou sobre as suas costas, na cruz, Ele levou o peso de todos os nossos pecados e iniquidades, diz a palavra de Deus. Amém? Não tens que levar o peso sobre as tuas costas. A sua carga é leve. E Paulo dizia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, diz comigo, para nós produz cada vez mais
abundantemente um eterno peso de glória. Amém? Está aqui alguém que esteja vivo? Estão despertos? Estava a cafetaria aberta. Porque o justo pelo café não estava aberto, eu vi, reparei. Eu cheguei, mas vi, não estava aberta a cafetaria, nota-se a repercussão da mensagem, nota-se. Não atendendo nós, diz comigo, não atendendo nós, as coisas que se veem, próximo domingo, café pela minha conta, ok? Podem escrever, ok? E reclamar ao pastor Vitor. Não atendendo nós nas coisas que se veem, diz comigo, que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, desvanecem-se, mas as que não se veem são eternas. Dito isto, no próximo capítulo 5, no verso 7, na última parte do verso 7, diz algo que é impactante e que todos nós dizemos muito. Diz, porque andamos por fé, mas não por vista. Amém? Amém, irmãos? Ok, Paulo estava a dizer a Timóteo, rapazote, jovem, eu vou-te dar um conselho. Pá, toma um conselho, não venhas dizer que precisas disto ou daquilo ou do outro. Paulo continuamente tinha cuidado por Timóteo. Os pastores têm cuidado pelas pessoas, dão-lhes conselhos, advertem-nos, admoestam-nos, guiam-nos, porque têm que ter cuidado das suas almas, porque têm de dar conta das suas almas perante o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Então, Paulo estava a fazer isso, estava-lhe a dizer, bom, reconheço que em ti há uma fé, essa fé já vem da tua avó, da tua mãe, eu conheço bem a tua família, e essa fé de certeza que não é fingida, porque a fé é um problema na vida do cristão. Porque, repara, quando andamos por fé, não podemos andar por vista. Amém? E se me permites uma coisa, vamos simplesmente ver algo que é tudo aquilo que nós sabemos que é a fé. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Isto é na João Ferreira de Almeida. Vamos lê-lo da versão viva, que ainda é mais simples. O que é a fé? A fé é a convicção segura, é a convicção firme, segura, de alguma coisa que nós queremos e vai acontecer. E é a certeza de que o que nós esperamos está a aguardar-nos, ainda que não o possamos ver diante de nós. Estás a entender? Isto é a fé. Aquilo que tu queres, aquilo que tu estás à espera em Deus, vai acontecer. Mas tu não o podes ver, não o podes enxergar, não o podes palpar. Mas vai acontecer, vai ser concebido, vai ser um facto concebido. Mais para além daquilo que tu podes estar a ver. Mas, nomeadamente, nós estamos acostumados a andar por vista. E Timóteo estava numa fase da sua vida em que se estava a deixar impactar por tudo aquilo que o rodeava. Ele era uma pessoa tímida, tinha um carácter tímido, naquele momento estava a passar por uma situação de doença, tudo aquilo estava a afetar a sua vida. E então ele estava, inclusive, a passar por um tempo no qual ele tinha medo, inclusive, de testemunhar acerca das prisões de Paulo, e Paulo começa a advertir-lhe isso depois de lhe ter falado de que, viva o dom de Deus que é em ti, não sejas covarde, não sejas um cobardolas, porque a primeira coisa que faz a fé na nossa vida é fazer com que a cobardia que temos de confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador, saia do meio de nós. Amém? Porque se nós amamos a Deus e Deus reconhecemos o seu amor nas nossas vidas, então não pode haver temor, não pode haver medo. Amém? Estamos aqui. Porque o medo afoga o amor, mas onde há amor não há qualquer medo, não há qualquer temor. Amém? Estamos aqui, irmãos. E por consequência, em seguida, começamos a reconhecer que temos um espírito de poder. Começamos a reconhecer que então Deus dá-nos a fé, e essa fé ativa-se mediante a palavra grega que é a dunamis, a dinamita, a ação da fé nas nossas vidas para poder ser testemunhos de Deus. Mas quando somos pessoas que nos deixamos dominar por aquilo que vemos, por isso Paulo escrevia aos Coríntios, passamos por uma leve e momentânea tribulação. É leve, é momentânea, mas isso vai produzir em nós, na Reina Valera diz, um excelso
despejo de glória. É algo excelente. Na versão Ferreira de Almeida diz abundantemente um eterno. Algo que ficará para a eternidade. Algo que não marcará somente o tempo no qual nós vivemos cronologicamente nesta terra, planeta terráqueo, mas algo que ficará para todo o sempre. Mas muitas das vezes nós deixamos-nos abrumar pelas circunstâncias. Timóteo, filho amado, discípulo de Paulo, estava a deixar-se abrumado pelas circunstâncias. O seu carácter incluso de timidez fazia com que ele tivesse algum receio, inclusive de testificar. Mas a palavra de Deus diz, tangentemente, não podemos andar por vista. Um filho de Deus não pode deixar-se dominar por aquilo que vê, pelas provas, pelas tribulações. Não pode, apesar que isso possa desgastar, possa afetar. Mas conforme dizia Paulo, renovamo-nos. O homem interiormente renova-se no Senhor dia a dia. Exteriormente cansa-se, o físico passa. Há coisas que vão acontecendo, mas renova-se. Porque a nossa esperança, aquilo que esperamos, a fé, temos uma poderosa, como dizia o escritor de Hebreus, uma poderosa consolação e refugiamos-nos a lançar mão da esperança que a nós está proposta. Isso é que Jesus foi o nosso precursor que entrou ao lugar santíssimo, para que nós possamos entrar confiadamente. Amém? É incrível. Muitas das vezes há uma dicotomia, e também passou com os discípulos. Jesus Cristo passou pela figueira e orou pela figueira para que a figueira secasse. E os discípulos iam com ele e ficaram pasmados, porque olharam para a figueira e a figueira não secou. Mas aconteceu que, passado 24 horas, passaram pela mesma figueira. E ao passarem pela mesma figueira, diz-me tu o que é que aconteceu. A figueira estava seca desde as suas raízes. Naquele momento, visivelmente, tangentemente, não ocorreu nada. Jesus orou e disse que esta figueira seque. E os discípulos, eles mesmos teriam de dizer, bom, parece que esta oração não surtiu efeito. O que é que terá passado? Provavelmente estariam a pôr em causa a própria oração de Jesus Cristo ao fazer a oração para que aquela figueira secasse. Exatamente, a fé funciona desta maneira. Por vezes tu oras para que Deus te brinde um favor, te abra o caminho e não atua naquele momento. Mas não atua porque tu estás simplesmente a pôr os teus olhos em algo que é visível. Mas Deus e o seu Espírito Santo já começou a operar através dessa oração, porque o Pai Nosso que está nos céus não tem a sua mão curta, nem tem o seu ouvido tapado, então Ele já ouviu e já começou a operar. E então há um tempo no qual isso se vai desenvolver e vai levar a cabo. Naquele tempo cronológico foram 24 horas quando eles passaram, e então naquele momento quando Jesus orou, aquela figueira começou a secar-se desde o interior, desde o ponto mais ínfimo que eram as suas raízes. E secou-se toda a figueira. E assim funciona a fé. Exteriormente parece que não acontece nunca mais. E isto, e agora quando é que é? E porquê é que não? Mas nós queremos saber tudo. Hoje em dia, a gente queremos ter respostas para tudo. Queremos ter respostas para tudo. Recorda-te do nosso qual chamamos... Quem é que é o nosso pai da fé? Tremendo. Abraão, Deus chamou e disse-lhe, levanta-te e sai, vai. Mas não lhe disse para onde é que ele tinha que ir. E Abraão, chamado em fé, ensinado de acordo a uma cultura pagã, ensinado de uma forma que não tinha nada a ver com os padrões de Deus, Jeová chama-o, ele ouve a voz e automaticamente ele responde em fé. Fé, esperando que a voz de Deus iria ser suficientemente boa, confiável, para que o sítio desconhecido para o qual ele o iria levar, iria ter cuidado dele. Amém? Mas nós
não queremos ir a nenhum sítio desconhecido. Nós queremos ter tudo garantido. E depois temos aquelas versões extremamente teológicas e escatológicas. Não, é que temos que ser prudentes. Então diz-me lá tu, onde é que a palavra de Deus encaixa de que diz que o justo viverá pelo café, e melhor que seja... não é pelo café Delta. O justo viverá pela fé, e aquele que retroceder não agradará a minha alma. Está cá alguém? E depois também diz a palavra de Deus que sem fé, estás aqui? Sem fé não se pode agradar a Deus. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: se nós temos fé, ou pelo menos confessamos que temos fé, então o que é a fé? Porque se a fé é esperar aquilo que não se vê, a fé implica sempre algo de risco. Estamos? E se aquilo que tu fazes em nome do Senhor não implica qualquer tipo de risco, senão total e absoluta segurança, como é que tu podes provar que caminhas por fé e que o Deus da nossa fé caminha contigo? Estás aqui? Porque dar um passo de fé é dar um passo ao abismo. Jesus disse-lhe a Pedro: caminha sobre as águas. E Pedro teve fé. E de repente começou a ver com a sua vista. O primeiro passo e o segundo ele deu por fé. O terceiro passo ele deu por vista e começou-se a afundar. Ele começou a ver as ondas e começou-se a afundar. E então depois clamou. E uma vez mais Jesus foi em seu alcance e retirou-o das águas. Estamos aqui, irmãos? Ora, se andamos por fé e não por vista, temos que andar de tal forma que não permitamos que aquilo que nós vemos entropeça aquilo que Deus te dá a ouvir. Quando tu vens ao culto, quando tu lês a palavra de Deus, estás a ouvir uma mensagem de Deus dos céus. Porque a palavra de Deus diz algures na carta que Paulo escreve aos Romanos, no verso 17 do capítulo 10, logo que a fé vem por o iPod. Também se vem pelo iPod, porque pelo iPod pode-se ouvir. Pelo computador pode-se ouvir a Audio Bible. Os miúdos gostam de ouvir a Audio Bible, porque é mais simples do que ler. E às vezes ouvir, de acordo ao padrão que está escrito nas Sagradas Escrituras, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Estamos aqui. Ora, vejamos, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então não te guies para aquilo que tu vejas, mas sim por aquilo que tu ouves da boca de Deus. Estamos aqui? Permite-me um bocadinho. Só mais uns breves minutos. Horas. Minutos só. Aquilo que tu ouves das Sagradas Escrituras, aquilo que tu ouves quando congregas, aquilo que tu ouves quando escutas a palavra de Deus, aquilo que tu ouves da boca de Deus, irá determinar a forma em como tu enfrentas os desafios de fé na tua vida. É aquilo que tu ouves, não é aquilo que tu vês. Porque de acordo àquilo que tu vês, o mundo está um caos. E dizemos, não, isto são os últimos dias, isto vai ir tudo ao galho, tudo ao garete, está-se tudo a romper. Mulheres com mulheres, adoção disto, o outro, agora vão ensinar o outro. Sim, não podemos deixar de constatar. Levantam-se falsos profetas, homens amadores de si mesmos, enfim, todas as sinais estão aí, amém. No tempo de Paulo também já estavam.
Mas a palavra de Deus diz que eu tenho um Deus que é maior do que aquilo que está no mundo. A palavra de Deus diz aquilo que ela diz e aquilo que eu posso ouvir dela diz muito mais coisas que me assegura que apesar de todas as circunstâncias que eu tenho por diante, eu tenho que confessar e eu posso fechar os olhos, ainda que eu passe por maus momentos, eu posso fechar os olhos, levantar os braços e louvar um Deus que me acolhe, que me salva, que me ajuda, que é o meu auxiliador. Amém. 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 Aleluia. Porque é necessário que passemos por leves momentos de tribulações. A palavra de Deus diz que é necessário que através de muitas tribulações e angústias entremos ao reino dos céus. A palavra de Deus diz que o justo terá muitas aflições, mas em todas elas o Senhor o ajudará e o livrará. A palavra de Deus diz que o justo cairá, mas a diferença entre o justo e o ímpio é que o ímpio ficará prostrado e o justo se levantará. Amém? Irmãos, isto é aquilo que tu tens que ouvir da palavra de Deus. Mas isso implica caminhar por fé e não por vista. Há uma pequena história em 2 de Samuel, capítulo 5. Se toma nota, depois lês-a, simplesmente para confirmares que eu não estou a tangar. No qual David tinha que lutar contra os filisteus. E o exército dos filisteus era em grande número maior do que David e os seus valentes. Muito maior. E então David consulta ao Senhor. Se quiseres tomar nota, está a partir do verso 23 ao 25. Simplesmente fazer uma longa história, long story short, como dizem os ingleses. Consultou ao Senhor, que lhe respondeu: não subas, não vás ainda. Mas agora tu rodeia-os. E põe-te detrás dos balsameiros, esconde detrás das plantas de balsameiro. E há de ser, David, quando tu ouças um ruído de marcha sobre as copas das árvores de balsameiro, então aí tu, David, te levantarás, te aproxarás, e é o Senhor que irá diante de ti e irá ferir todo o arraial dos filisteus. E assim fez o David, conforme o Senhor lhe tinha mandado. Feriu os filisteus desde Geba até Gesar e teve vitória. Amém. Repara bem aquilo que o Senhor diz a David. E há de ser que, diz comigo, ouvindo o ruído da marcha. Eu estava-lhe a dizer, David, tranquilo, esconde-te debaixo dos balsameiros e tu vais ouvir algo, mas não vais ver. Vais ouvir uma marcha. E essa marcha vai ser de um exército de anjos. Não os vais enxergar, mas vais vê-los. E aí nesse momento podes-te levantar e vais tomar os filisteus. Não se pode ver. Não temos luta contra carne nem sangue, senão contra todos os principados e potestades e hostes do maligno. Queremos ter tudo visível, tudo palpável. Não te fixes naquilo que tu vês. Aquilo que tu vês pode parecer uma derrota na tua vida. Aquilo que está diante de ti, a tua prova, a tua angústia, pode ser algo que tu dizes, não quero tirar a toalha. Espera, ouve a voz de Deus. E Deus enviará o som de marcha. Não te deixes influenciar pelas circunstâncias. O profeta Elias via algo que era uma sequia, estava constatado. Mas ele ouvia algo da parte de Deus que lhe dizia, vai chover, vai vir abundância. E toda a gente dizia, não, isto é uma calamidade. Mas ele ouvia algo diferente. Algo diferente. Quando tu olhas as circunstâncias, tudo parece ser uma derrota. Ai, o mundo, como está. Isto vai de mal a pior. É uma circunstância que não podemos mudar. São factos tangentes que podem levar-nos ao desespero. Mas o homem, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que provém da boca de Deus. A fé vem por ouvir e não por ver. Andamos por fé e não por vista. Aviva, pois, o dom de Deus, dizia-lhe Paulo a Timoteu. Aviva, desperta a fé que há em ti.
Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, deita-te ao mar, e ele se deitaria. Somente se despertas a tua fé. Somente se avivas o dom de Deus. E esse dom de Deus tem sempre por base a fé. E começas então, em seguida, quando ele diz o dom de Deus, poder. Um dom de poder de amor. E desenvolves o carácter de Cristo em ti. Esse carácter que requer amor, quer humildade. Ou será que depois fazem-se vão todas as Escrituras quando sabemos que a palavra de Deus nos ensina? E isso é aquilo que devemos ouvir, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme ao seu propósito. Amém? Posso ouvir um amém? É verdade a Escritura? Amém? Então não te fixes naquilo que passas, não te fixes naquilo que há à tua volta, não te fixes naquilo que aparentemente é uma derrota, mas naquilo que ouves, que vem da boca de Deus. Na mesma Escritura diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo, ou espada? Nada nos pode separar do amor de Deus. Amém? Então tens que avivar a fé, tens que avivar o dom de Deus, não podes ser cobarde, tens que ouvir a voz de Deus. Repara bem, Isaías era um artista, Isaías era um profeta. Ele servia no templo e servia ao rei Uzias. O rei Uzias era um porreiro. E Isaías era tão porreiro que ele tinha uma grande entrega ao rei Uzias. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, morreu-lhe a bengala. E foi no ano em que se lhe desapareceu a bengala que diz a palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Isaías, que Isaías olhou para os céus e não viu uma derrota, viu uma vitória, viu o Senhor, viu os laços e depois ouviu. Amém? Ouviu. Ele viu. E aparentemente olhou e viu a distensão de como estava o povo, viu a necessidade, olhou para ele e viu mais para além daquilo que podia ver, viu a imundícia que havia dentro dele, viu o quão pouco ele era, e então respondeu à pergunta do Senhor: a quem enviarei? Ele disse: xerife, eu ouvi, e antes de ouvir, eu vi aquilo que nunca tinha visto. Eu vi com os teus olhos. Eu vi a necessidade de um povo. Eu vi a minha iniquidade. Senhor, eu vi-te a ti. Eu vi-te a ti, vi a tua supremacia, vi a tua majestade, vi a tua suficiência, vi a tua graça, vi o teu poder, vi a tua imensurável compaixão e o teu imensurável amor. Assim que aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Desapareceram-lhe todas as bengalas. Ele era, então, um homem totalmente transformado depois que lhe desapareceu a bengala de Uzias. Antes servia à vista e a seguir passou a servir por fé. O mesmo templo e o mesmo Senhor, o mesmo homem, duas formas de servir. Ele está connosco, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz-nos: em todas as coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedores em todas as coisas. Em quantas coisas? Em todas. Na angústia, na tribulação, na fome, na nudez. Em todas elas. Ele está connosco. Então não podemos viver o dia a dia condicionados pelo que vemos à nossa volta ou pelo que ouvimos à nossa volta, mas temos que ser dirigidos pelo que ouvimos da sua palavra. E temos que encher-nos de alegria. Que difícil é, cada vez mais, ver um povo animado. Estamos aqui? Que difícil é engraçado quando a gente diz: somos pentecostais. E isto parece uma congregação presbiteriana. Ai, há presbiterianos mais pentecostais do que nós. A gente dizemos que somos pentecostais e temos menos reação do que um morto numa tumba. Um pentecostal cheio de espírito, está alegre, reage à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E há alguns que parecem a fotografia do Franco, só lhe falta a pistola.
Mais nada. E há alguns que são tão rápidos a olhar para o lado como o Lucky, mais rápidos que a sombra. Esta é a tendência de muitas igrejas. Provavelmente também da nossa ou não. A alegria do Senhor é a nossa força. Então alegremos em todas as coisas. Quando vos encontreis em provas, alegrai-vos, diz Paulo nas suas cartas. Encontras-te em debilidade, pois como diz a palavra de Deus, diga ao débil, forte, sou. Isso é viver por fé. Isso é viver por fé. Porque na realidade, não sei o que é que diz na tua Bíblia, mas na minha Bíblia diz que Jesus vem pronto. Diz outra coisa, apesar que os reinos deste mundo estejam em falácia, estejam corruptos, e isto vai de mal a pior, a minha Bíblia diz que Jesus vem a estabelecer o seu reino. E diz que o seu reino é um reino de justiça. E diz que ele virá a ser exaltado sobre todas as nações. Assim que a minha esperança, lamento muito, eu tenho que viver aqui e tenho que tratar de viver da forma mais digna possível. Mas a minha esperança não está neste mundo. A minha esperança está no mundo que há de vir. E Jesus disse aos seus discípulos 3 coisas acerca de ter bom ânimo, que eu quero transmitir-te, porque isso é aquilo que vai avivar a tua fé, é aquilo que vai avivar o dom de Deus na tua vida, e que vai ser com que só possas exercê-lo com poder de Deus, e que esse poder seja exercido um ministério com um carácter de Cristo, com humildade, com amor, e também, finalmente, comesuradamente, de uma forma madurada, que é para não ir em detrimento das pessoas, nem de ti mesmo. Ele disse em João 16:33 aos seus discípulos, tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Ele disse-lhes, literalmente, tenho-vos dito todas estas coisas quando lhes anunciava que ele teria que partir e queria deixá-los o Consolador. Tenho-vos dito todas estas coisas, uma coisa, para que em mim tenhais paz. Rapaziada, não vos assusteis, em mim tereis paz, porque no mundo vais ter tribulações. Amém? Assim que as coisas estão mal no mundo, não é nenhuma novidade. Se lês a Bíblia há alguns anos, isto que está a ocorrer e aquilo que ainda irá ocorrer, rumores de guerras, irmãos contra irmãos, facções contra facções, não é nenhuma novidade. Não te espantes. Amém? Se bem que há algumas coisas que nos deixam espantados. Mas às vezes isso é dentro do povo de Deus, não é fora do povo de Deus. Mas enfim, também essas coisas passaram noutros tempos. Porque simplesmente a Bíblia é um espelho daquilo que passou e irá voltar uma vez mais a passar. Mas diz, tende bom ânimo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, anima-te, anima-te. Jesus venceu ao mundo. Não és um derrotado, és um vencedor. Outras palavras, está Jesus Cristo a dizer, eu venci. Eu venci de antemano para fazer-vos participantes da minha vitória. E não só para que vocês sejais mais que vitoriosos, mas também para que ante as tribulações tenham paz. A paz vos deixo, a paz vos dou. Mas é tremendo, porque há uma coisa, nós normalmente celebramos aquilo que temos em Cristo, não é? Aleluia! Sou feliz, Cristo me salvou. Eu vim para louvar ao Senhor. Alegra-te. Sabes, se eu contratasse aqui uns quantos palhaços, estarias mais alegre, se calhar. Se fôssemos ao Circo Cardinal e ao Circo do Soleil, a malta estava mais alegre. Mas em seguida ele ainda lhe diz outra coisa. O segundo tem ânimo. São 3 tem ânimos e a gente termina já isto, irmãos. Tem ânimo. Porque perdoados são os teus pecados. É que há pessoas que ainda não entenderam que são perdoadas. Então parece que andam a vida inteira a pagar pelos seus pecados. Parecem aqueles às vezes católicos que andam ali continuamente a pagar as suas... Se bem que há muitos evangélicos que transportam uma carga religiosa ou genética católica para dentro da igreja evangélica, que trazem a bagagem toda atrás. Os sandálios e as virgens e aquelas coisas todas trazem-nas atrás. E depois, enfim, mas não vamos entrar por essas portas. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, depois vendo-lhes a fé, disse-lhes, tem ânimo, filho. Perdoados são os teus pecados. Irmãos, temos que aprender a celebrar não somente
aquilo que temos em Cristo, que é a vitória. Temos a vitória. Temos a vitória. Não é porque tenhamos algum mérito ou porque possamos lutar algum tipo de batalha dignamente, mas é porque Ele de antemão vai diante de nós. Ele vai diante de nós. Já Paulo dizia, e temos por excelência, temos isto em vasos de barro para que a glória não seja nossa, mas seja de Cristo Jesus. E estes vasos de barro têm que ser como aquele frasco de alabastro que está simplesmente, continuamente quebrado diante de Deus. Porque nós nada podemos fazer, mas nele e Ele em nós tudo pode fazer se estamos continuamente quebrantados diante de Jesus. Mas a questão, temos que celebrar algo maior. Temos que celebrar aquilo do que nos livramos. Eu acho que temos que nos celebrar mais, porque se nós olhamos para trás, Deus está a fazer grandes coisas, mas se nós nos recordarmos aquilo que fomos e que estávamos destinados a ser no mundo, nas mãos de Satanás, temos que celebrar muito mais por daquilo que nos livramos da vergonha, da adição, da acusação, do passado, da miséria, do pecado. Por isso temos que celebrar, porque os nossos pecados foram-nos perdoados. Exatamente, porque se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis aqui que todas são feitas novas. E todas estas coisas provêm de Deus, que nos está reconciliando consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Amém. E isto é palavra de Deus. Por isso, não temos que andar por vista, mas por fé. E andar por fé, uma vez que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, são estas palavras que têm que determinar a nossa abordagem na vida. Jesus Cristo também disse, tende ânimo, não temais, em Mateus 14:27. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, quando eles estavam no barco, atemorizados, porque Jesus Cristo tinha ido orar, e disse-lhes, ide agora que eu já vou ter convosco. E ele vinha a caminhar, então ele olhou para eles, já estavam cheios de medo, porque viram as ondas, e nós vemos as ondas contrárias, as dificuldades, situações familiares, filhos, às vezes mulheres, às vezes desafios ministeriais, às vezes situações económicas que se nos abrumam, e ficamos todos espantados. E Jesus diz, tem ânimo! Não tenhas medo, não tenhas medo, sou eu estou contigo, não tenhas medo. Mas nós estamos todos, ai, o que é que vai ser? O que é que vai ser do meu filho? O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser disto? O que é que vai ser do outro? Eu prometi-vos que eu terei cuidado de vós, que eu estarei convosco até ao final dos tempos. E nós, como homens, podemos prometer muitas coisas e iremos falhar em muitas delas. Mas Deus promete e Deus cumpre. A sua palavra é dita e a sua palavra não falhará. Ela não voltará a Ele vazia. Produzirá sempre fruto. Assim mesmo que muitas das vezes parece que as ondas sobrebaixam o barco, parece muitas das vezes que já o barco está inundado, o barco tem uma bomba da chique muito grande. E essa bomba da chique é acionada pela palavra de Deus. E Ele diz, tem bom ânimo, não temas, a água parece que vem, mas já está a sair pelo outro lado. Assim que deixa vir, porque eu sou o capitão do barco. E tu és somente um passageiro. Assim que enjoy the ride, porque chegaremos à outra margem. Aponta-me a passagem para a outra margem, porque Ele é o capitão. E ele disse em João, entendamos uma coisa, Ele disse em João 15, o mundo odeia-vos, está bem? Sabem uma coisa primeiro, antes que vos odiasse a vós, Ele odiou-me a mim. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Estamos aqui. É que não há nenhum mérito em que as coisas vão simplesmente ao sabor do vento. Irão sempre haver os contraventos.
Irão sempre haver os baldes de água fria e de gelo. Não é aquela coisa que faziam no Facebook, que isso é fácil. Mas são quando tu menos esperas. Quando tu menos esperas, levantam-se as tormentas. E então aí é quando tu tens que dar o passo de fé. Há outro mundo ao qual nós pertencemos. E é desse mundo que nós temos que ouvir. Não é a mensagem deste mundo, não é a circunstância deste mundo. Temos que estar neste mundo, mas não pertencemos a este mundo porque fomos comprados por sangue precioso, a preço precioso, a sangue de Jesus Cristo. Aquilo que nós vemos neste mundo é deplorável. É deplorável, claro que é deplorável. Mas isso tem que mover-nos de entranha de misericórdia por as almas deste mundo. Muitas das vezes afeta-nos a nossa família, afeta-nos o entorno, afeta-nos o ministério, afeta-nos o estar do dia a dia. E há situações que, na verdade, tocam-nos a nós mesmos. E quando nos toca, ai, dói. É ou não é? Às vezes perdes entes queridos, falecem. E às vezes, ante essas circunstâncias, as coisas, ai. Mas escuta, a palavra de Deus diz algo muito importante. Aqueles que morrem em Cristo serão ressurgidos em Cristo. Ele virá e quando soar as trompetas, podes lê-lo, está escrito na palavra de Deus, quando soar as trompetas, os primeiros a ressurgir são aqueles que morreram com Cristo Jesus. Esses vão primeiro. Esses levantam-se logo e vão logo para a glória. Já lá estão, mas esses porque Ele vem ao soar das trompetas. Assim que, irmãos, temos que estar a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se nós avivamos a nossa fé e passamos a andar por fé e não por vista, tudo muda. E quando aparentemente que as coisas são uma derrota, que as coisas são penosas, então começamos a ir à palavra de Deus e vimos o que é que diz a palavra de Deus quando às vezes parece não, tudo vai. Tu não pensas que és um bendito? Não, tu afinal és um maldito, tu és um desgraçado, tu não és nada. Não, e a palavra de Deus diz, bendito serás na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do teu solo, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. Diz a palavra de Deus, Deuteronômio 28. A palavra de Deus diz que eu sou livre, diz no Evangelho segundo São João. Aquilo que o Filho liberta será verdadeiramente livre. Amém? Isto é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós somos sarados e teremos paz, de acordo com aquilo que diz em Isaías 53. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a espada estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. É a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus diz em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores. É contraditório à mensagem da derrota que este mundo diz, não, os cristãos, vocês são uns pelelas, vocês não valem para nada, vocês escondem-se aí nas igrejas, tu, um jovem cristão, é um tipo aborrecido, não pode fazer isto. Não. Diz, depois, alegrai-vos, pois, porque o Senhor é o vosso Deus, alegrai-vos em todas as circunstâncias, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que temos um espírito de poder, a palavra de Deus diz que temos unção e temos conhecimento. Em João 2:20 diz que vós tendes a unção de parte do Santo e todos tendes conhecimento. Amém. A palavra de Deus diz que não temos sabedoria, pidamos depois sabedoria que Ele dá sem fazer qualquer tipo de exceção. Amém. Isto é o que diz a palavra de Deus. Agora, se tu vives por aquilo que ouves, que o mundo te diz, e por aquilo que vês, que o mundo te assola, então vives por vista. Mas a palavra de Deus diz que temos que viver por fé. E aquele que vive por fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Se tu olhas para o cenário da crucifixão de Cristo, aparentemente era uma derrota. Estás aqui? Olha bem. Foi perseguido, traído por um dos seus, por 30 moedas. Foi até à cruz, seguiram-lhe 3 mulheres e um dos seus discípulos. Aí ficou, no meio de 2 ladrões. Morreu, sucumbiu. Os seus discípulos, isto se calhar foi uma aventura, caminho de Emaús. Quando ouviram a mensagem de que ele tinha ressurgido, todos ficaram em dúvida. Parecia ser a maior derrota da história. Mas, no entanto, essa maior derrota
é a maior vitória. É a maior vitória. Esta é a história do Evangelho. Isto é aquilo que não é uma história, é um facto. Um calvário que parecia uma derrota era a vitória. A Bíblia fala nos últimos tempos, e às vezes nós somos peritos a falar dos últimos tempos. Somos os profetas. Oh, chacarindare, oi, porque isto vai ser assim. Porque vai ruir. Mas repara também o que diz. E é verdade. Isto está tudo a ruir. Não podemos dizer que não. Não podemos dizer. A Bíblia já o dizia há muito tempo. Os homens serão amantes de si mesmos, dados a paixões. Romanos 1, letra Romanos 1, porque já não vai... Bueno, dados a todos os tipos de concupiscências, homens com homens com animais, enfim. Tudo aquilo e mais alguma. Mas vais ver o que diz a palavra de Deus em Atos, quando se confirma aquilo que foi dito em Joel, que se confirmou na segunda dispensação do Espírito Santo e que se irá confirmar uma vez mais. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é que vai acontecer nos últimos dias? Que Ele derramará sobre o teu Espírito sobre toda a carne. Amém? É quando? É nos últimos? É boa notícia? Aleluia! Amém, irmãos? Então, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Falarão acerca daquilo que irá por vir, acerca do reino que se irá estabelecer, esse reino de paz, de justiça, no qual Jesus Cristo virá a reinar. O mundo está ao limite, mas em Cristo há uma vitória permanente. Haverá momentos de escuridão. Em Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu a luz. Trevas totais. E o mundo andava em trevas. Andava em trevas o mundo. Mas aqueles que habitavam na terra em profunda escuridão, sobre eles resplandeceu a luz, resplandeceu Jesus. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja tem que estar viva na fé. Tu e eu temos que avivar o dom de Deus. Tu e eu temos que ter uma fé viva, uma fé que vive em fé e não por vista. Uma fé que se alimenta pelo ouvir da palavra de Deus. Uma fé que termina a sua vida de acordo com as Escrituras dizem. Uma fé que ouve a trompeta e se levanta. Uma fé que vai e que luta no nome de Jesus Cristo. Um povo que vive vivo. Um povo que não tem só nome de que vive, mas que vive a verdadeira vida em Cristo Jesus. Um Deus que está sentado no trono. Um Deus que destruiu o aguilhão da morte. E termino com Lucas 10:17. Voltaram, pois, os 70, vinham empolgados, quando voltaram os 70. Porque diziam: Senhor, no teu nome, até os demónios nos submeteram. Foi tremendo, Senhor. Fizemos proezas. E Jesus respondeu-lhes: eu via a Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Estamos aqui, irmãos. Eles vinham tremendamente cheios, estavam empolgados, estavam animados, porque tinham tido uma experiência de fé. Eles tinham ido em resposta àquilo que Jesus Cristo os enviou a fazer. Eu pergunto e continuo a perguntar, e tenho a ousadia de o fazer em qualquer lado, porque sei que continua a ser a grande comissão da igreja e sei que continua a ser o maior e único legado deste ministério. E não aconteceu só nos finais dos anos 80 e princípios dos anos 90, quando este ministério teve um desplegue de missionários por todo o mundo. A palavra de Deus manda-nos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinando-vos aquilo que vos mandei, que vos tenho ensinado, batizando-os no nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estes 70 foram no nome de Jesus Cristo. Os demónios sujeitavam-se, porque eles estavam vivos, animados, não olhavam aquilo que passava à volta deles, caminharam em fé, viviam ao limite, viviam com o pé em risco e disseram: Senhor, até os demónios não houve nada. Ok, e o Senhor disse-lhes, é aquilo que o Senhor quer dizer à sua igreja: Satanás, quando vocês estavam aí, no meu nome, a ir a pregar a minha palavra, quando vocês saíram em obediência ao meu mandamento, em obediência às minhas palavras, Satanás já tinha caído. Ele caiu dos céus como um raio. Ele não vos pode condicionar, rapazes e raparigas. Ele não vos pode condicionar. Ele é ele tem arte a maquinar, ele tem arte a imitar, mas ele não tem poder. E agora vou-vos dizer algo mais, rapaziada. Agora vocês vão ter que continuar aquilo que vocês começaram. Ok? Porque isto não vai ficar a meio. Porque a boa obra que eu comecei em vós, ela será levada a cabo até ao fim. Porque eu não sou um Deus que a palavra vai a meio. A palavra é consumada e não volta para mim vazia. Então ele disse-lhes: bom, rapaziada, eu dou-vos autoridade para vocês irem, repara bem. E ele já tinha sido mordido pela serpente. Ele pisou a serpente no calcanhar e ele daqui dá duas posições. A serpente ataca com a boca e o escorpião ataca com a cauda. Sabes o que é que isto quer dizer? Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele começa em vitória, ele termina em vitória. Nele está toda a deidade, nele está todo o poder. Não há nada a temer. Não há nada a temer. O poder não é da igreja. Nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja. O anjo caído é uma falsa imitação de um anjo que louvava a Deus e que perdeu o seu lugar. Não percas o teu lugar nas fileiras dos 70, dos 70 mil, dos 70 milhões. Ouve a palavra de Deus. Não és um derrotado, não és um frustrado. És um chamado, mas permite que sejas escolhido e que sejas enviado. Porque Ele quer selar-te. Anima-te porque tens a vitória em Jesus Cristo, que venceu o mundo. Não lamentes mais. Anima-te porque todos os teus pecados já foram perdoados. Anima-te e não temas às circunstâncias. Anima-te e atende ao chamado. Porque Ele dá autoridade a todos aqueles que são considerados seus amigos. Porque eis aqui, porque ouvis e fazeis aquilo que eu vos mando, sois meus amigos. Põe-te aí de pé onde tu estás. Porque a palavra de Deus quer desafiar-nos, quer alentar-nos, quer animar-nos a viver de acordo aos seus parâmetros. Porque a palavra de Deus diz-nos que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação de mim procede. A palavra de Deus diz que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém. Fecha os teus olhos. E aí onde estás, eu quero animar-te a que tu possas atender à voz de Deus. Tu sabes aquilo que Deus está a fazer na tua vida. Tu sabes aquilo que Deus está a falar-te intimamente ao teu coração. Não resistas. Não temas. Sê valente. Deus quer fazer a obra em ti. Deus quer usar-te para a extensão do seu reino. Deus quer comissionar-te. Pai, no nome de Jesus Cristo, a obra é tua, Senhor.
Eu peço-te, Espírito Santo de Deus, que tu venhas, Senhor, a selar a tua palavra em cada coração, Senhor. Que tu venhas a desafiar, Senhor Pai, no nome de Jesus. Senhor, e que venhas trazer avivamento de fé em cada uma das almas, Senhor. Senhor, que venhas a trazer coragem, Senhor. Não queremos viver por vista, mas por fé, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra que gera vida, Senhor. A tua palavra, Senhor, que gera fé, Senhor. Não queremos, Senhor, permanecer como cobardes, meu Deus, mas sim, meu Deus, queremos reconhecer esse Espírito, Senhor, de poder, esse Espírito Santo de Deus, meu Deus, que tu dispuseste, esse Espírito Consolador, o Espírito de verdade que nos guiará a toda a verdade, um Espírito de amor, um Espírito de moderação, Senhor, o qual tu nos entregastes para guiar-nos a fazer as boas obras que tu de antemão preparastes para que nós nelas andássemos. Pai, no nome de Jesus Cristo, toca as vidas, Senhor. Separa-as, Senhor. Chama-as, Senhor. Escolhe-as, Senhor. Levanta-as, Senhor. E envia-as, meu Deus. Há tanta necessidade, meu Deus. Há tantos obreiros quebrados, Senhor. Cascados de saúde, Senhor. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, faz a tua obra, Senhor. Que não estejamos impávidos, Senhor. Que não estejamos acomodados, Pai. Mas sobre todas as coisas, estejamos avivados, Senhor, por meio do teu Espírito. Que a nossa fé, meu Deus, dê testemunho que tu és um Deus vivo, Senhor, que estás aqui no nosso meio, Senhor, e que possamos glorificar o teu nome, não só com aquilo que dizemos, mas em tudo aquilo que fazemos, que procede da tua boca, do teu chamamento e da obediência que colocas nos nossos corações, de servir-te a ti, à tua obra e ao próximo, no nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Amém. Amém. Glória a Deus. Levanta os teus braços e louva a Deus. Louva a Deus por um momento. Louva ao Senhor com alegria.